Vamos falar tudo sobre Santos Esporte Clube Recife, partida que tem início às 21h30. A partir das 19h30, você já vai acompanhar o pré-jogo direto da Vila Belmiro com a melhor equipe de transmissão do YouTube. Vai ser um show de transmissão mais uma vez, expectativa altíssima para esta grande partida. Meu caro Thiago Jordão, Vojvoda surpreende mais uma vez, Jordão. Olha o que passa na cabeça de Juan Pablo Vojvoda. Muitas mudanças, mudanças radicais, resgates de jogadores que não vinham sendo utilizados e tem jogador escolhendo aonde quer jogar. Fala comigo, Jordão, traga tudo sobre o Santos Futebol Clube para a partida contra o Esporte Clube Recife. Vamos falar sobre o Santos Futebol Clube. Marcão, o técnico Juan Pablo Vojvoda fechou a preparação da equipe para enfrentar o Sport nesta última quinta-feira. E o técnico Juan Pablo Vojvoda sabe que não contará com apenas um jogador para esta partida, que é o Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar, lembrando, ele sofreu uma lesão no adutor da sua coxa e por isso ele está fora, inclusive, do restante da temporada de 2025. Outro jogador que era dúvida para esta partida era o Lautaro Dias. Porém, o atleta ele treinou com seus companheiros ontem, ainda num ritmo inferior ao dos seus companheiros de equipe, e por isso ele será realocado e será uma opção no banco de reservas da equipe do Santos Futebol Clube, que vai a campo hoje. Com relação ao Neymar Júnior, ontem ele se sentiu bem. Tínhamos aquela informação que tinha a possibilidade, claro, do Neymar Júnior voltar a sentir dores, inchaço no seu joelho, retenção de líquido ou coisas do gênero. Isso não aconteceu. Neymar Júnior treinou normalmente com seus companheiros e ele vai para o jogo hoje, Marcão. E um ponto de atenção do técnico Juan Pablo Vojvoda com seus atletas, pensando justamente já nessa reta final, é a questão de cartões amarelos. O Santos conta com o retorno do Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão, porém os jogadores Gabriel Brazão, Igor Vinícius, o Adonis Frias, Zé Rafael, o Barreal, Neymar e o Lautaro Dias, todos eles correm o risco de ficarem fora da partida do Santos no Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude. E além do mais, o Santos Futebol Clube treinou ontem a parte de finalizações, visto que a equipe que é a 10ª que mais conclui no Campeonato Brasileiro, mas não possui um bom aproveitamento. Agora, vamos às mudanças, Marcão. Mudanças no time titular do Santos, que não perde a 3 partidas na competição e tem 47% de aproveitamento em casa. 8 mudanças do Juan Pablo Vojvoda, inclusive mudança de esquema. Isso porque nesta noite o Santos tende a ir a campo num 4-2-3-1. Lembrando, 8 mudanças. Começando com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Zé Ivaldo e Adonis Frias, dupla de zaga, e o Souza do lado esquerdo. Meio de campo com William Arão, João Schmidt e Neymar Júnior na armação. Para um ataque com Álvaro Barreal do lado direito, Guilherme do lado esquerdo e Tiquinho Soares, ele mesmo, como centroavante, a referência da equipe de hoje. Jordão, cara, o Vojvoda tá totalmente perdido. Isso é um diagnóstico claro que a gente pode trazer aqui para vocês. E os fatos comprovam isso, né? As evidências deixam claro que o Vojvoda está totalmente perdido. Vamos lá, Jordão, por partes, tá? Por partes. O Tiquinho vinha jogando, Jordão? Não. Como é que você coloca o Tiquinho no jogo mais importante que o Santos tem da temporada, que pode dar o ar ou pode desligar os aparelhos, cara? Como que você tira o jogador do escanteio e coloca ele agora para cabecear? Ou seja, né? Então ele estava escanteado e agora vira o ator principal no jogo decisivo. O jogador claramente fora de forma, pode fazer 3, 4, 5 gols hoje. Mas é loucura. É loucura. Aí outra coisa, Jordão, de novo ele briga com os fatos. A gente sabe que o Guilherme tem pô, não dá mais. A relação Guilherme-torcedor, ela não vai bem há muito tempo. E o Guilherme tem jogado mal. Ah, Marcão, ele deu assistência pro Barreal. Não se analisa futebol por um lance, pô. Vamos parar com esse papo. Eu fico louco com esse tipo de comentário, né? Quando você critica um jogador e vem alguém falar, não, ele deu assistência pro Barreal. Porra,
Ele tem que fazer isso mesmo. Você critica o Lautaro? Não, ele deu assistência pro Neymar. Cara, eu tô vendo o jogo todo, eu não tô falando de um jogo, de um lance só. Então você vai lá e resgata 2 jogadores, Jordão, que a torcida não tem confiança, que eles mesmos não estão confiantes naquilo que eles podem entregar. Já são jogadores duvidosos, Jordão. Então o Vojvoda tá de brincadeira, cara. O Vojvoda está de brincadeira. Entendeu, Jordão? Ele está querendo complicar algo que poderia ser muito fácil. Hoje era jogo para Robinho Júnior, aberto pela direita, Barreal aberto pela esquerda, Neymar de falso 9, Roleiser vindo de trás. Era isso. Que colocasse até o Lautaro Dias, mas não colocasse o Tiquinho Soares, Jordão. Tiquinho Soares não consegue dominar uma bola. Ou será que melhorou e aprendeu isso nos últimos treinamentos? E sobre o Guilherme, se o Guilherme fizer um gol no primeiro tempo, ok. Se o Guilherme errar 2, 3, 4 jogadas, Jordão, estamos perdidos. E mais do que isso, Jordão, hoje é um jogo que a gente sabe que o Neymar não estará em 100% das suas condições físicas. Aliás, nunca esteve desde que chegou ao Santos. O Neymar hoje talvez reúna 50% da sua condição física. Ou seja, você precisa de jogadores para correr pelo Neymar e não jogadores que atrapalhem o Neymar. O Tiquinho Soares vai correr pelo Neymar? O Tiquinho Soares não corre nem para ele. O Guilherme vai correr para o Neymar? O Guilherme não corre nem para ele. Então, um absurdo essa escalação. Me antecipo como fiz na partida contra o Internacional. É impressionante os erros escandalosos de escalação que vem cometendo o Vojvoda. E, Jordão, eu já começo a discutir a capacidade do Vojvoda, tá? Eu já começo a discutir a capacidade do Vojvoda no entendimento do elenco, no entendimento tático, né? Eu começo, sim senhor, a discutir a capacidade do Juan Pablo Vojvoda. São erros grotescos. Sobre a zaga, eu não tiraria o Luan Pérez. Para mim o Luan Pérez é o nosso melhor zagueiro. Se é o nosso melhor zagueiro, tem que jogar. Não me interessa quem será o companheiro do Luan, tá? Mas o Luan Pérez não vem em grande fase. Então, por mais que eu não fizesse isso, eu entendo e aceito, tá? Sobre o Igor Vinícius pela direita, é o óbvio. O Mike não tem a menor condição de jogar. Sobre o Souza do lado esquerdo, ele é obrigado a fazer isso porque não tem mais o Escobar. Sobre a mudança no meio-campo, a entrada do Schmidt, me parece ser uma questão física. Eu discuto a saída do Zé Rafael. Para mim, era Schmidt na do Arão, tá certo? Para mim, quem concorre com o Schmidt é o Arão e não o Zé Rafael. Eu teria mantido o Zé Rafael, mas volto a dizer, o Zé Rafael também não vem jogando um primor. Então dá para entender, dá para aceitar essa mudança. Agora, Guilherme Tiquinho Soares, um verdadeiro absurdo essa escalação. E mais uma vez, ele não coloca o Robinho Júnior para jogar na Vila Belmiro, para jogar em casa, para rabiscar. Então, Jordão, é difícil entender a cabeça do Vojvoda. Aliás, não. Tá muito simples entender a cabeça do Vojvoda. Ele só faz M. Jordão. Exato, e assim, o cenário ideal, Marcão, pro Robinho é hoje, né? É um jogo contra o Sport que a gente sabe que não tem compromisso mais no campeonato, vai ser um jogo mais aberto. Para quem acompanhou a nossa transmissão entre Sport e Vitória, pôde perceber a quantas vezes nós não falávamos que o Sport não tinha tanta obrigação assim no jogo, até por isso se lançava um pouquinho mais para o ataque, mesmo com aquela velocidade, com aquela demora para chegar no campo ofensivo. O Vitória teve muito campo para atuar ainda na Ilha do Retiro, e não dá para entender o porquê que ele prefere o Guilherme em vez do Robinho Júnior. E até porque, Marcão, por que são sempre os jovens jogadores que têm que pagar o pato pelas M que os experientes fazem? Porque no último jogo, o Robinho Júnior, eu vejo que ele passou longe de jogar bem. Mas ele passou longe de jogar bem pelo esquema que a equipe estava, pela proposta de jogo do time. E por que ele tem que sair? E justamente para entrar o Guilherme, que é um jogador que, igual você falou, Marcão, eu já até cansei de falar sobre o Guilherme. É um jogador que não tem a menor condição de jogar no Santos. A relação dele com a torcida está desgastada e ele não está numa grande fase. Ele não está confiante. Ele não chutou pro gol no último jogo, mesmo em chances que ele tinha ali clareza e a jogada estava limpa para ele fazer uma finalização. E com relação ao Tiquinho Soares, eu até abri aqui nas minhas anotações para confirmar, Marcão, ele não joga 5 jogos. A última vez que o Tiquinho entrou em campo foi na partida contra o Fortaleza, que foi aquela vergonha. E dali em diante ele não pisou em campo pelo Santos Futebol Clube. E agora do nada ele vira uma solução?
do nada ele volta ao time? Eu discordo disso. Eu até brinquei com você e com o pessoal do nosso grupo na terça-feira falando, pra mim, o Vojvoda tinha que sacar os 3 volantes, colocar apenas um e colocar um time mega ofensivo com o Laser, Neymar de falso 9, Robinho e Barreal. E eu concordo com o que você disse anteriormente, deveria ser isso. Porque hoje não é um dia do Santos apenas vencer o Sport. É claro que 1-0 tá ótimo, 2-0 tá legal, mas hoje é um dia do Santos ganhar com propriedade, porque o saldo de gols vai fazer diferença na reta final. Ou ninguém se atentou que o Santos tem menos 14 de saldo. Pro Santos chegar no Internacional, Marcão, tem que golear hoje o Sport. Aí sim, caso o Inter perca pro Vasco, o Santos ultrapassa o Sport. Então assim, para finalizar essa parte do ataque, eu não gosto da nossa escalação. Eu acho que o nosso ataque, principalmente lado esquerdo, é cansado. Porque tem o Neymar, que é um jogador que fisicamente falando não está 100%, o Guilherme, que é um jogador sem confiança, e o Tiquinho Soares, que faz a parede, mas é uma parede muito mal feita. Com relação ao meio de campo, o Zé Rafael, aparentemente, Marcão, a informação que eu tenho não é de que ele tem problemas físicos, é uma opção do Juan Pablo Vojvoda em ter Schmidt e o Ilharão nessa dupla de volantes, e com relação à zaga, eu concordo com o Vojvoda, Marcão. Minha única concordância com ele é com relação à zaga. Eu vejo que a nossa melhor dupla de zaga hoje é Adonis Frias e Zé Ivaldo. Por mais que eu acredite que o Luan Pérez seja melhor tecnicamente do que esses dois, eu não acho que ele está vivendo uma grande fase, Marcão, e eu senti mais segurança, principalmente no jogo aéreo, com Adonis Frias e Zé Ivaldo. Então por isso que eu concordo com o Juan Pablo Vojvoda. Minha única discordância é Guilherme e Tiquinho Soares. Tá aí o Thiago Bigodinho Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. E, Jordão, um outro ponto que eu quero colocar em pauta aqui na discussão, tem uma informação que foi trazida aí pelo portal UOL, que o Tassiano pede para não jogar partidas na Vila Belmiro, é isso? O Tassiano, ele quer escolher aonde ele joga, aonde ele não joga, e nós viramos refém do Tassiano, o mesmo Tassiano que foi escalado como titular naquela escalação absurda do Vojvoda? É verdade esse bilhete, Jordão? O Tassiano agora escolhe onde ele quer jogar? Não, aqui não. Aqui eu não me sinto bem, hein? Tem torcedor que me joga amendoim. Eu não me sinto bem, hein? Me chamam de careca aqui na Vila Belmiro, me chamam de grosso aqui na Vila Belmiro. Não, aqui eu não quero jogar. É verdade esse bilhete, Jordão? Verdade. Verdade, Marcão. Esse bilhete é a mais pura verdade que nós temos de informação. Isso porque o Tassiano, ele pede para não jogar partidas na Vila Belmiro. Inclusive, o último jogo que ele atuou na Vila Belmiro, Marcão, foi contra o São Paulo, ainda no início do trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Dali em diante, ele não atuou mais com a camisa do Santos jogando na Vila Belmiro. E esse é um pedido dele para a diretoria e também para a comissão técnica, porque é de entendimento do Tassiano, camisa 16 do Santos, de que na Vila Belmiro, por causa da pressão que a torcida coloca sobre ele, de que ele vai desempenhar mal, de que ele não terá o seu melhor rendimento com essa pressão da torcida mandante, Marcão. E por isso o Santos Futebol Clube acatou esta ideia e ele não joga no Estádio Urbano Caldeira. Esse é o retrato do Santos, é o retrato do Vojvoda na gestão do futebol, né? E falta comando. Cadê o Alexandre Matos? Cadê o Tudão? Cadê o Tudão? Isso é caso de afastamento, Jordão. Sendo verdade isso, e eu não sei por que alguém colocaria uma notícia dessa para tentar tumultuar o ambiente, então eu acredito na informação. Jordão, isso é caso de afastamento. Fala, meu amigo, vem cá. Você é o Tassiano. Você não tem que escolher onde você quer jogar. A decisão não é sua, a decisão é minha. Aliás, pagamos uma fortuna por você. Somos expostos diariamente na mídia pelos altos valores que foram pagos no teu passe. Você tem um dos maiores salários da companhia. Não é você que escolhe onde você quer jogar. Eu escalo e você obedece. Essa postura que tem que ser a postura do Vojvoda. O Vojvoda tem se mostrado um treinador fraco, Jordão. Essa é a grande verdade. E mais do que isso, o Alexandre Matos é outro que está fazendo um papelão nesse Santos Futebol Clube. O senhor Tassiano não pode mais jogar no Santos. Volto a dizer, se a informação procede, e eu não vejo por que não ter procedência essa informação, claramente vem de alguém do clube, né? A gente sabe que essa é uma informação que é vazada de alguém do clube para a imprensa,
né? Nenhum jornalista conceituado pega uma informação dessa e joga no ventilador para provocar tumulto no ambiente. É porque o cara tem a informação e tem que colocar a informação. Se ele tem a informação, tem que colocar a informação. Isso é o papel do jornalista, né? Aconteça o que acontecer, ele tem que trazer a informação para o seu público. Isso é o papel do jornalismo. Então, Jordão, é um absurdo esse caso Tassiano. É outro absurdo no Santos Futebol Clube, né? Por isso, Jordão, que mesmo jogando contra o Sport, é difícil cravar que o Santos vai vencer. É muita bagunça. É o resgate do Tiquinho, é a insistência com o Guilherme, né? É o caso Tassiano, que de titular nem relacionado é, né? O cara sai de titular do jogo passado. Se não me falha a memória, Jordão, o Tassiano jogou 90 minutos contra o Inter, né? Jogou os 90 minutos. Olha lá. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Ele jogou 90 minutos no Beira-Rio. Vocês sabem onde está o Tassiano hoje? O Tassiano não vai para Vila Belmiro. O Tassiano está fora dos relacionados. Qual é, Jordão, a coerência que tem o treinador? Imagina o elenco olhando isso, observando isso, Jordão. O cara olha e fala, opa, peraí. Esse cara no jogo anterior estava no meu lugar. Agora não está nem no banco e eu continuo fora. Você entende o ponto, Jordão? Então, estamos vivenciando uma incompetência completa de Juan Pablo Vojvoda. Perfeito. E também, pra mim, do senhor Alexandre Matos, Marcão. Esse cara, com todo respeito ao Alexandre Matos, Marcão, é outro que, pra mim, no ano que vem, tem que sair fora. Não tem o menor cabimento o Alexandre Matos, primeiro, até puxando a caveira dele, né, Marcão? Passar o pano que passou pro Neymar. Segundo, ele não ter o pulso de chegar no Tassiano e falar, não, meu amigo, foi mal. Pô, você se sente mal jogando na Vila Belmiro? Então eu vou ligar pro Marcelo Teixeira e falar que eu não quero trabalhar na segunda-feira. Você acha que o Marcelo Teixeira vai me falar o quê? Apesar que se tratando de Marcelo Teixeira, é capaz ele até concordar, né, Marcão? É outro que, vamos ser sinceros, né, não tem pulso no clube. Mas pense em você, amigo varandeira e amiga varandeira. Você vai chegar no seu chefe e falar, ó, segunda eu me sinto mal, é uma pressão desnecessária, eu não quero trabalhar. Você acha que vai acontecer o quê com você? Se numa empresa séria, o cara vai falar, beleza, passa ali no RH amanhã, a gente vai ter uma conversa bem bacana. O Santos não tem esse pulso firme, é uma vergonha. Uma vergonha da diretoria, porque no mesmo instante que você escuta isso, você coloca o cara, Marcão, você tem que colocar ele. Ah, você não quer jogar? Não, você vai ir pra Vila Belmiro. Mesmo que ele alegue lesão, qualquer coisa, ele vai, Marcão. Nem que seja pra ficar no banco e tomar uma vaia lá no telão quando o torcedor falar o nome dele. Uma palhaçada isso. Um jogador que ganha 800 mil reais por mês, 32 milhões de reais foi o custo pra trazê-lo. E o Santos se sujeita a isso. O Santos é refém desses caras, Marcão. Eu tenho falado há muito tempo. O Santos pode não ter a melhor cultura de trabalho, mas é por culpa da diretoria e do grupo de jogadores. Porque ninguém se impõe nesses caras. Se perguntem por que o Santos só treina em um período. Por que o Santos, Marcão, só treina de tarde. Por que os outros clubes eles aproveitam o máximo que tem de tempo de trabalho e no Santos não? Se faça essa pergunta. É uma pena. E o senhor Alexandre Matos, Marcão, é uma piada, é uma vergonha ele aceitar isso juntamente com o Vojvoda. O Vojvoda é outro que tá de brincadeira. Se ele sabe que o Tassiano não quer jogar na Vila Belmiro, pois bem, não escale ele no Beira-Rio então, poxa. Ué, é tão difícil compreender isso? Esse é o ponto. Você foi aí, cirúrgico. Tem um varandeiro perguntando por que vocês são tão bravos que o Tassiano não vai jogar hoje. É isso que o Thiago Jordão tá falando. Nós estamos bravos com a situação, com a incoerência, com a incompetência. Por que o Tassiano jogou contra o Internacional, cara? Até peguei esse ponto que você falou, esse seu gancho, para explicar para o torcedor. O problema não é o Tassiano não ter jogado ou não jogar esta partida. O problema é você ainda contar com o Tassiano e aceitar que o Tassiano tome conta da escalação dele. Não, esse aqui eu jogo, não, esse aqui eu não quero. Não, esse aqui eu vou, esse aqui eu não vou, hein? Então, o Neymar não joga em sintético, o Tassiano não joga na Vila Belmiro. O que tá virando o Santos, Jordão? Daqui a pouco o outro não quer jogar porque tá chovendo, o outro porque tá ventando. O que tá virando o Santos? Um não joga no sintético, outro não joga na Vila Belmiro. Mas que papagaiada é essa? Cadê o senhor Alexandre Matos?